E convido para fazer parte da mesa a senhora Ivone Folleto Vendrusco para explanar sobre a obra Caravaggio, 50 anos de trabalho. Por favor. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Câmara de Vereadores, por sua presença, sua participação aqui para falar sobre essa obra literária que não é só um lançamento de um livro, e sim, em nossa opinião, é um relato histórico, é um levantamento histórico, é um documento histórico do nosso município. Então, sendo dessa forma, nós convidamos para que você venha a casa falar sobre o projeto, sobre o livro e quais são os planos a partir desse lançamento. Eu passo a palavra, então fique à vontade. Eu anotei algumas coisas para não esquecer a formalidade. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, o presidente desta Casa Legislativa, o senhor Vandré Fardim, e aproveito para saudar a todos os demais vereadores, bem como ao meu esposo Danilo e todas as pessoas presentes. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite por estar aqui hoje e falar sobre o livro que foi lançado ao público na última festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio no mês passado. Agradeço também pela carta que me foi enviada por esta Câmara de Vereadores, cumprimentando-me pelo trabalho de elaboração do livro, o que me deixou muito feliz e agradeço agora pessoalmente. Obrigada. Para mim é uma alegria poder falar e contar um pouco sobre o livro Caravaggio, 50 anos de trabalho e fé. E depois eu explico o porquê desse título também. Posso dizer que escrever um livro de memórias não é uma tarefa fácil, uma vez que temos de ter o compromisso com o que se escreve. Ao ouvir o contar sobre as memórias de alguém, assume-se o compromisso da verdade. Esse não é um livro de ficção, e sim histórico. E assume-se o dever de retratar a memória de outrem com veracidade. Quando o padre Volmir Comparim, então o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, preparava os festejos de 50 anos de existência do santuário, ele se deu conta, ou vinha já pensando, que deveria-se ter alguma coisa registrada sobre a construção daquele santuário, o que não havia. E realmente foi difícil. Mas ele lembrou de uma coisa preciosa, que é a memória das pessoas. E aí ele me convidou, e com muita alegria, eu aceitei, até sem saber o trabalho que eu teria pela frente. Mas, como eu aceito desafios, para mim, eu fiquei muito feliz com o convite e fui atrás. Quando eu cheguei lá, ele me entregou uma folha de ofício e com 5, 6 nomes e algumas datas. Ele disse, é tudo que eu tenho sobre a construção do santuário. Então, pega ali e vai procurar essas pessoas e vai ouvindo-as. E eu fiz. O primeiro que eu combinei, eu me lembro que era um domingo à noite, e aí eu combinei lá para o meio da semana, fim da tarde, eu cheguei lá, ele conversou, contou. Ele disse, só que eu não trabalhei na construção do santuário. Você vai ter que procurar tais e tais pessoas. Bom, então se abriu o caminho. E eu comecei a visitar as pessoas. Eu consegui entrevistar 11 pessoas que trabalharam pondo a mão na massa, como se diz, né, para construir o santuário. Dessas 11, 2 já faleceram. Então vejam como é importante nós fazemos o registro da memória das pessoas que construíram algo majestoso como é o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que é um símbolo nosso aqui da região, do estado, enfim, não é? Onde milhares de pessoas passam todos os anos. Eu comecei lá buscando na história, depois de muita pesquisa e leitura, porque não existe nada
especificamente sobre a construção do santuário. É claro que não existe, porque quando terminou, quando o padre Teodoro Portolã, que foi o idealizador, o grande empreendedor, que naquela época teve a visão de que precisava se ter um santuário maior do que o que existia, quando ele começou, a ideia dele foi rejeitada, mas ele não desistiu. Ele foi atrás das pessoas de valor que queriam também a prosperidade do lugar. Então, onde é que eu comecei? Com a chegada dos imigrantes italianos, aquela região e o povoamento ali da região de Linha Palmeiro, né? Hoje Caravaggio. E eu coloco todas as dificuldades, as alegrias, enfim, tudo que eu consegui. Mas o povo, o pessoal daquela região queria um lugar para rezar. Porque até então o padre que assistia as famílias ali, ele vinha de Bento Gonçalves. Então ele fazia tudo quando ele vinha. Ele fazia os batizados, ele fazia os casamentos, ele dava a extremunção até que fosse necessário, mas ele vinha só uma vez por mês. Então as pessoas, 2 casais acharam por bem começar um oratório, fizeram, mas em seguida eles ampliaram para umas 100 pessoas, e em seguida eles construíram o santuário antigo. E ele teve logo em 1893 ele já foi inaugurado. E de lá para cá, o que aconteceu? Por que as romarias, como é que se justifica tanta gente nas romarias em Nossa Senhora de Caravaggio? Vocês devem lembrar, muitas vezes foi contado, e isso sim está narrado, que houve uma grande seca naquela região. Em 1889 foi a maior seca que aconteceu. As pessoas dotadas de muita fé iam ao santuário, fizeram uma novena. Isso que consistia numa romaria. E no final da novena, no 9º dia, quando eles estavam esperando o sol arrefecer um pouco, porque era fevereiro, 2 de fevereiro, começou a chover e assim encheu todas as fontes, as vertentes que tinham secado. E daí eles atribuíram uma grande graça de Nossa Senhora de Caravaggio, que continuou cada vez com mais pessoas e mais pessoas na data de 2 de fevereiro, que é o dia votivo, e 26 de maio, que é o dia da Nossa Senhora de Caravaggio. Bem, busquei também a origem da Nossa Senhora de Caravaggio, uma passagem rápida, mas fui atrás da construção. Então as pessoas me contavam, esses que ainda estão por aí, por exemplo, temos um senhor que começou trabalhando e concluiu os 18 anos de construção do santuário, ele trabalhou o tempo todo. Outros, na maioria, trabalharam por um tempo, vinham quando era necessário. O padre convocava num dia que precisava de mais gente, então vinha alguns de cada capela, se reuniam, porque o povo de Caravaggio tem esse espírito colaborativo. Eles se unem, ainda hoje se unem, porque nós podemos ver nas festas de Caravaggio, no dia votivo, quantas pessoas, ou melhor, toda a comunidade lá está trabalhando gratuitamente para o bom andamento das festas, né? E isso vem desde lá. Isso acho que está impregnado no povo que veio das origens, né? Já trouxeram esse espírito de colaboração uns com os outros. Então, o seu Balbinotti, que é um senhor que começou e terminou, ele foi que melhor pôde contar da construção. Mas, nesse meio tempo, eu consegui, com os filhos do engenheiro, do seu Tiziano Bettani, os diários. Vejam a importância que é o registro dos acontecimentos. O seu Tiziano Bettani registrava todos os dias o que ele fazia. Então eu consegui 34 cadernos diários, e desses 34, em 24 está registrado a construção, as vindas dele a Caravaggio, porque ele morava em Guaporé no começo. Depois se mudou para Porto Alegre porque os filhos precisavam de escolas, e então ele foi para lá e se tornava mais fácil, porque ele não atendia só Caravaggio, ele fazia muitas construções em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e ele viajava de ônibus no começo. Então ele registrava no final do dia tudo onde ele
tinha estado e o que ele tinha feito. Então, o andamento do Santuário de Caravaggio. Estive em Caravaggio, cheguei em Farroupilha de ônibus, de lá eu fui a pé, porque não tinha outro transporte. Ou, às vezes, o padre Teodoro mandava buscá-lo em algum ponto, que não existia essa estrada aqui, era lá por São Marcos, ou a Júlio de Castilhos. E assim, eu consegui, então, esses cadernos, que foi uma preciosidade. E pelo olhar do engenheiro, eu consegui construir o Santuário de Caravaggio, pela escrita. Né? E no movimento do engenheiro, estão registrados ali muitos acontecimentos. Quem foi o mestre de obras? Por que ele despediu os pedreiros? Porque no começo ele trouxe os pedreiros, mas depois ele procurava na região pessoas especializadas e não encontrava. Então muitas até vinham de Porto Alegre, como o mestre Gibrail, que era um mestre de construções. Inclusive ele ficou um tempo e depois por problemas ele se afastou, ele foi embora, mas o padre Teodoro conseguiu que ele voltasse, porque realmente eles não tinham pessoas, como eu disse, especializadas em alguns momentos da construção. Também pairava sobre a profissão do engenheiro, que ele não era nem formado, né? Porém, no livro tem a carteirinha de registro do CREA, onde ele tem permissão de construção. Ele foi submetido a várias a testes, né, a provas, principalmente quando chegou na cúpula. O CREA achou que ele não tivesse competência para calcular todo o material que deveria ir. E falando em material, foi um período difícil, que era a época de guerra. O ferro era difícil de ser encontrado, bem como a gasolina. Vocês vão ver um carro bem no começo aqui, que era o carro do padre Teodoro, que era movido a gasogênio. Era carvão que se colocava no cilindro lá, enfim, está a explicação toda aqui. E foi então épocas difíceis. Então o próprio engenheiro ia no sábado procurar ferro em Porto Alegre e reservar para a construção do Santuário de Caravaggio, para a igreja de Frederico Westphalen, para a igreja de Portão, enfim, ele ia arrecadando onde houvesse ferro. Então, todos esses detalhes envolvem daí muitas pessoas. Conta também da estrada de ferro que estava sendo construída, dos perigos, dos acidentes que houveram. Conta que não havia essa estrada de Farroupilha a Caravaggio, que era barro, né, que eles muitas vezes fizeram a pé, no meio do barro, para pegar um ônibus para seguir para Bento Gonçalves. O padre Luiz Mascarello, falecido, claro, que foi dessa época, 1944, foi quem deu um apoio muito grande também ao engenheiro e ao padre Teodoro Portolano, oferecendo sempre hospedagem e alimentação quando eles passavam por aquela localidade. Muito bem. Aqui no livro traz muitas histórias dos sinos, por exemplo. Por que os sinos batem em sintonias diferenciadas? Qual é o sentido de cada som? Enfim, como é que chegaram esses sinos? Enfim, a construção daquela torre que tem o anjo em cima, que aponta para o céu, não sei se todos já observaram, também tem um sentido. Enfim, a água, a história da água, que onde existe Nossa Senhora de Caravaggio, existe água. E sabe-se que a água ali no lado da igreja nunca faltou. Nunca secou. Por maior que fosse a seca, ali nunca faltou. Então, isso tudo se atribui às graças de Nossa Senhora de Caravaggio. A questão dos esvotos. Esvotos são as lembranças que as pessoas agraciadas achavam por bem retratá-la e levá-la até ao santuário antigo, que até há pouco tempo era o guardião de todos esses esvotos. Agora ele foi transferido para o prédio abaixo, bem no meio tem uma sala, onde existem muitas, mas muitas lembranças. Até eu queria selecionar algumas para colocar no livro, mas eu me sentia perdida lá no meio, de tantas graças. Então, peguei algumas antigas e outras mais modernas, e é onde também tem um memorial de uns padres que foram reitores e que já passaram pelo santuário.
É o único lugar que o santuário guarda alguma memória, né? A memória maior é dos ex-votos, mas se faz necessário também uma memória da igreja ali, se nós visitarmos o NUSCAP, é onde eu passei vários dias fazendo pesquisas, porque na época da construção, o único jornal que publicava alguma coisa sobre Caravaggio era o Correio Rio-Grandense. E nem muita coisa, mas sempre, durante a grande romaria, ele fazia referência a isso. Eu fui também no Museu Histórico, que na época se criavam muitos jornais, mas também eram jornais que se abriam e era para falar mal do governo, e em seguida eles fechavam, era fechado. Então não existe isso ali. Algumas referências existem na biblioteca da UX, que é onde encontrei mais sobre os imigrantes, sobre a imigração italiana. Mas, enfim, agora o que foi possível escrever está registrado aqui. E o que eu pretendo com o livro, então? É claro que esse livro deve chegar às escolas, às bibliotecas e às escolas, né? Para que fique registrado, porque a ideia do padre Valmir no começo foi essa: nós devemos deixar por escrito um legado para as futuras gerações. Não só porque os familiares também, ou os nossos descendentes que virão por aí, podem ter acesso a alguma coisa que foi registrada. Ninguém mais vai conseguir os diários do engenheiro, porque são relíquias de família. Eu não vou dizer que eu tive esse acesso, mas já devolvi, e isso já foi enviado para São Paulo, onde vai ficar com a família dos descendentes lá. Enfim, eu penso que as escolas e muitas pessoas devem adquirir para ter e deixar nas suas casas, para os seus descendentes também. Eu acho que é uma boa leitura, modéstia à parte, né? Fui eu que fiz, eu não vou elogiar, então. Tenho certeza que sim. Eu até já fiz uma leitura de uma parte. Isso aí. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Podem perguntar. Diga. Com a palavra o vereador Vinícius. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Cumprimentando o presidente, demais vereadores também, Ivone, queria parabenizar. Na verdade, não tem uma pergunta, eu queria ressaltar exatamente essa questão do valor histórico, né, que as pesquisas têm, e como professora que tu és, sabe da importância do registro, desses acompanhamentos, e que bom que tu tivesse acesso a essas relíquias como são os diários do engenheiro, porque isso realmente demonstra que quando a pessoa tem a metodologia de trabalho, fica muito mais fácil para reconhecer depois. Então, na verdade, era isso. Eu queria só te deixar uma palavra aqui de admiração e de respeito pelo trabalho, porque realmente são coisas que as pessoas de fora talvez olhem para o Santuário de Caravaggio com uma admiração e com uma fascinação que às vezes as pessoas aqui de Farroupilha têm um pouquinho de dificuldade em assimilar e também propagandear isso para fora. Então eu acho que esse livro vem para reforçar a importância desse tipo de resgate histórico, e é uma cultura que talvez nós brasileiros, e principalmente em lugares onde ainda é muito jovem, né, de emancipação política, nós não temos aí um século ainda. Então são muitas coisas, quando a gente viaja, a gente percebe como a história ela é importante e ela é tratada com muita seriedade e com muito carinho no guardar, né, desses fatos. Então eu acho que todo o incentivo que nós pudermos dar para essas gerações que estão vindo, no sentido de valorizar a nossa história, de valorizar os acontecimentos que tem na nossa cidade, sejam eles físicos, como é a questão da construção, mas também com histórias de vida que se passaram por essa construção, e tantos recortes históricos e discussões políticas, discussões de invenções, como o carro que tu citaste também, é uma coisa que o livro poderia perpassar qualquer aula, né? Ele serve de base introdutória para qualquer conteúdo na interdisciplinaridade que nós teríamos hoje. Então, na verdade, era isso. Eu queria te deixar um registro aqui de admiração e parabenizar mais uma vez pelo ótimo trabalho.
Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada. Eu só posso acrescentar a questão da leitura, né? Esse é um livro até para os pais, os avós, os tios, porque ler é um alimento que a gente precisa ter para que a nossa memória não morra, não é? É tão importante a leitura, claro, o Vinícius me conhece, eu sou professora de língua portuguesa, literatura e redação, e a minha tarefa durante meus 33 anos de sala de aula foi de incentivar a leitura, estimular a leitura dos meus alunos. E não só os alunos, eu trabalhava com adultos também, na educação de jovens e adultos, e sempre foi, o meu foco maior foi a leitura. E esse é um estímulo também que eu faço para os pais, para os idosos que leiam também. Eles podem se ocupar com isso, quanto conhecimento eles vão ter. Eu encontrei lá em Caravaggio as pessoas semana passada, disseram: professor, mas de onde que a senhora tirou tanto assunto? Sendo que aqui não tem nada escrito sobre isso. Aí eu contei da pesquisa, né? Digo, olha, uma pesquisa nos dá isso, enriquece muito quem pesquisa, mas também a quem vai ler, né? Porque é uma reunião de dados que agora se coloca para as pessoas. Espero que muitos leiam. Com a palavra o vereador Arielson Arcio. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar também o senhor Vendrúsculo e especialmente a Ivone, professora, que para nós é um prazer recebermos a senhora aqui e sabemos do seu trabalho quando estivemos no Executivo Municipal, tanto na Secretaria da Educação quanto também nas escolas do município. Mas eu sei que tudo isso e os desafios foram grandes, mas aceitou, como a senhora mesmo disse no início, e é importante que a gente acaba tendo então escrito aquilo que por vezes poderia se perder, né? E acho que é importante que as pessoas que vêm depois também fiquem sabendo da história toda, e principalmente nós também, né? Porque nós não fizemos uma pesquisa, nós não sabemos, além de poucas coisas que se ouviu, nós não sabemos o que realmente aconteceu e como aconteceu. E são 50 anos, eu imagino, e a gente fica vendo a vida da gente em 50 anos, o que dá para fazer, né? E no santuário de Caravaggio, ou na comunidade de Caravaggio, quantas coisas devem ter passado, e quem sabe teria até muito mais, quem sabe não tem muito mais ainda para se falar, né? Mas eu acho que a pesquisa conta. Principalmente eu vi a senhora falando da construção, e aqui não vai nenhuma pergunta, só elogio, né? Porque se nós continuarmos fazendo perguntas, daqui a pouco a gente vai fica sabendo a história do livro, e é interessante ir lendo e vendo os passos que foram dados, né? Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, se nós pegarmos agora, quantas páginas dariam só da imagem da Nossa Senhora de Caravaggio aqui no Trevo, né? Porque faz parte da questão do Santuário de Caravaggio. Nós teríamos algumas páginas para escrever daquelas pessoas que acham que a imagem da santa possa ser feia, possa ser bonita, as discussões que houveram na época, o quadro que trouxeram para mostrar como era a Nossa Senhora de Caravaggio, enfim, toda a história que teve. Em nome da bancada do PMDB, nós só gostaríamos de aqui parabenizar e agradecer pelo trabalho feito. Afinal de contas, hoje Caravaggio é um dos lugares mais visitados, além, claro, da oração, da fé. Além de tudo isso, tem a questão turística, e para o município de Farroupilha ele é lembrado por Caravaggio com a história, quem sabe algumas pessoas que realmente se interessam e que alcançaram graças ou que pedem graças, podem levar o livro e ver toda uma história de construção, né? Foi uma história, vereador Lindo, que a gente fala aqui em fazer a construção. Imagina naquela época as dificuldades que tinham. Hoje seria muito mais fácil, mas com muito mais críticas, quem sabe, né? Porque na época não tinham nem pessoas para trabalhar, tinha que buscar. A imagem também da Santa foi pego agora em Caxias, um escultor, mas vinham de Porto Alegre para trabalhar, e as pessoas de lá, eu não tenho dúvidas nenhuma de que eles faziam aqueles mutirões, como a gente fez agora também. Se nós formos contar as histórias de cada um de nós aqui que estamos representando a comunidade,
nós fizemos algum trabalho dentro de alguma comunidade. Por exemplo, nós pegamos lá no bairro do Cinquentenário, Juvelino, tanto o Juvelino quanto eu, no início lá da construção da igreja, mas não tem nada escrito. Se tivesse uma pessoa para pegar por bairro para ver a construção, lá na época do prefeito Paulo Dalzocchi, o que o prefeito fazia para ajudar aquela comunidade e tal, a comunidade se ajudava ou esperava pelo poder público, e assim lá no Cinquentenário eu saberia contar, mas a gente vai passando, né? E daqui um pouco, e nós não escrevemos nada, não tem esses cadernos escritos para fazer a pesquisa, né? Então isso eu acho que foi interessante, e agora tudo num resumo, num livro, né? E que concentrou, né, numa obra só agora todas essas histórias. Então acho que é interessante parabenizar, então, em nome da bancada do PMDB. Muito obrigada, vereador Arielson. Eu não disse aqui que o padre, no começo, ele meio que enfrentou o bispo para começar. Por quê? Porque não tinha um centavo para construir aquele santuário, não tinha dinheiro nenhum. E por isso que o bispo, na época, foi contra. Depois ele até veio na assinatura da planta. Quando o engenheiro mostrou a planta, ele veio para a assinatura. Então ele já mudou um pouco de ideia. E também a grandiosidade do engenheiro, até eu dedico uma página para ele aqui no livro, porque ele foi um homem que desafiou também. Mas ele era um homem de muita fé. Ele não aceitaria um trabalho se ele não soubesse que ele ia ser pago pela obra. No decorrer do tempo, em várias passagens ele escreve: hoje o padre me pagou uma quantia que está registrada na conta corrente. Enfim, então ele nunca deixou de pagar. Porém, a obra se arrastou por um tempo por falta de dinheiro. Mas quando ocorriam as festas, romarias, ela dava um avanço, né? Tinha um avanço. E foi difícil para o padre. Ele criou vários mecanismos, como estão registrados aqui, para angariar fundos, para dar sequência à construção. Perfeito. Então, a palavra ao vereador Beto Maioli. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que se encontram aqui presentes, em nome da bancada do PDT, por intermédio do vereador Paulo Elino, nós apenas queremos agradecer a Ivone Poleto Vendrusco por ter vindo a essa casa fazer uma bela explanação sobre essa história bonita de Nossa Senhora de Caravaggio. Sabedores somos que ser professor é um dom sagrado de Deus. E eu quero aqui dizer que bom dessa sua iniciativa, que vai ficar registrado, fica gravado na história do início da vida do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Faz-me lembrar como é bom deixar essas coisas gravadas. Por que eu digo isto? Porque se eu hoje falasse para um neto meu que meu papai, eu acho que nunca andou de carro, o único meio de transporte era cavalo, carroça de boi, que nós cerava toda a lenha com aqueles cerote, puxava para cima e para baixo depois fazer as madeiras. Eu não sei se isto hoje contar para os nossos filhos, nossos netos, eles não vão acreditar que existiu isso. E que pena que não existem essas coisas arquivadas, guardadas para ficar como história das coisas que acontecem. É a mesma coisa que eu agora, claro, só para não perder o raciocínio meu, de um fato que aconteceu aqui de Bento Gonçalves um dia, que faz 2 anos já, 3, que faleceu 3 irmãos num acidente. Eu, por incrível que pareça, que tenho um pequeno dom de ser meio compositor, eu tenho feito uma música muito bonita deles. E daí fui lá falar para os pais deles para poder, agora vou gravar essa música. E daí eu falei, se eu não gravar a música, daqui 1 ano, 2, pronto, você perdeu tudo, não fica na história para os nossos sucessores que vão chegando. E eu, como que vou gravar, vai ficar gravada para o resto da vida, para todas as pessoas que vão chegando nesse mundo de Deus. Então nós, da bancada do PDT,
queremos te agradecer de coração por esse magnífico trabalho que tem feito para a nossa comunidade de Farroupilha e para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, vereador Beto. A palavra está à disposição. Então, com a palavra o vereador Kiko Paese. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas, cumprimento especial à professora Ivone, satisfação em tê-la aqui nesta casa. Realmente, o que o Arielson falou é verdadeiro. Nós temos aí comunidades aqui na nossa cidade importantes, todas elas são importantes, mas temos comunidades muito importantes. Se você chegar na comunidade e disser o seguinte: em que ano começou essa comunidade? As pessoas não sabem mais. Quem iniciou aquela comunidade, os pioneiros, já se foram. E hoje as pessoas da minha geração, os mais jovens, não sabem quando começou Linha Paese, por exemplo, começou Vila Rica, começou Montebérico. Pouca gente sabe, né? Uma é que eu tenho certeza que tem toda a história de Zio Blau. Essa tem a história, gravada, escrita. Isso é importante, né? Então, em nome do nosso partido, o Partido Progressista, parabenizar pelo seu trabalho, né? E também deixar registrado aqui, o Mário estava me falando, o José Mário, que na época foi construída uma olaria, né, Mário? Uma olaria para fazer os tijolos, para fazer o santuário, que não tinha olaria na época, né? Interessante isso, é muito interessante. E na época era o padre Teodoro Bortolã e o bispo então era Dom Benedito Jorge, né? José Baré. José Baré? José Baré. Baré. Ah, tá. Né? Então é importante deixar isso aqui, deixar uma história, que nem Nossa Senhora de Caravaggio, a comunidade gravada, né? E com certeza, que nem a senhora fez, a professora Ivone, outras pessoas também podem deixar escrito a história da nossa cidade. Obrigado. Isso aí, obrigada também. Eu posso falar uns minutinhos, só para colocar essa questão do o povo, que as pessoas que já leram e as pessoas com quem eu conversei manifestaram o desejo de que aquela rua que dá acesso ao santuário, aquela bem em frente, tivesse o nome do padre que construiu o santuário, padre Teodoro Bortolã. E também eles manifestaram o desejo de que se fizesse um busto do padre e se colocasse na praça. É o desejo da comunidade. Não foi feito isso ainda, embora sabedores, as pessoas que tinham condições, sabedoras desse desejo. Inclusive um senhor que faleceu, o senhor Antônio Bonetti, era o maior desejo, ele está registrado aqui, o maior desejo, 3 desejos ele tinha: que fosse enterrado na comunidade de Caravaggio, porque ele nasceu lá, na comunidade mais distante, na colônia, mais adiante, e que construísse um busto do padre Teodoro Bortolã em homenagem a ele, porque ele acompanhou, ele viu o trabalho que o padre Teodoro desenvolveu, os mecanismos que ele criou para poder angariar fundos, o quanto ele trabalhou. Porque ele não era só padre, ele ia lá no rio, arregaçava a batina, porque tinha que usar batina na época, e ajudava a carregar na carroça a areia que trazia para o santuário, descarregava ali. E outro desejo do seu Bonetti, que faleceu em dezembro passado, era de que os filhos não passassem necessidade, porque ele passou necessidade, né? Então são esses desejos assim que... E depois, agora eu já recebi uma carta há poucos dias de uma pessoa que já leu, ela é de Porto Alegre, e ele também reforça isso, que a rua na frente do santuário deveria ter o nome do padre. Enfim, não vamos entrar nessa briga, né? Porque tem o nome do bispo, e, enfim, não é? Mas tem a outra lateral ali, que é a 26 de maio, que é a data, né, da festa de Nossa Senhora de Caravaggio. Enfim, esses são os desejos da população, não é? Com a palavra o vereador Dedé. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, a nossa convidada, Ivone Vendrusco.
seja bem-vindo. Obrigada. A todos os presentes, funcionários da casa. Até sempre fui fascinado pela parte da história, tudo, sobre todos os assuntos, o passado, tudo o que relacionado. Eu até estava escutando bem atento, enquanto a senhora relatava alguns pontos que contém, que faz parte da história da Igreja de Caravaggio, 50 anos. Agora, até por ser ligado também ao setor da construção, fiquei imaginando as dificuldades, né, tanto a questão do pessoal, o material, como diz o Kiko, foi até criado uma olaria lá próximo para fornecer os tijolos, tudo. Mas veja, Kiko, mesmo com todas as dificuldades de pessoal, de material, né, as condições até de transportes, até de acesso, né, mas mesmo assim o projeto foi buscado com detalhes, trabalhos, assim, buscando a beleza, não só a parte física, que é bem diferente hoje. Hoje eu observo as obras, né, a questão de obras simplesmente é buscado a construção da área. A questão de fachadas, detalhes, não é muito assim, trabalhado, comparando as condições do passado, né, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. A gente percebe em obras aí que são históricas, né, os detalhes. Então, vejamos que hoje, com toda a tecnologia que nós temos, materiais em abundância em todos os tipos, sempre que fizer algo, eu acho que deve ser feito com o maior capricho e a maior perfeição, porque tecnologias nós temos, e a gente observa até estátuas, monumentos feitos há 100 anos atrás, que são perfeitos, detalhes, traços, né? Então, essa questão sim tem que ser observada, até para evitar que depois, com o tempo, tenha que ser refeito de novo, né? Então, essa questão de analisar essa parte da construção, detalhes, né? Isso eu foquei bastante aí durante a sua explanação, professora. E a pergunta que eu faria, a questão da distribuição desse livro, como foi encaminhado através de Caravaggio, como é feita a distribuição desse livro, essa pergunta. E para concluir, eu queria parabenizar pela iniciativa e também pelo trabalho desenvolvido, né? Então, em nome da bancada do PSB, parabenizo a senhora pelo trabalho desenvolvido, porque isso é muito importante, e com certeza vou ler esse livro. Obrigada por tudo. Assim, esse livro, a princípio, nós achávamos que ele poderia ser publicado pela Lei de Incentivo à Cultura, porque ele é um livro que trata de uma comunidade que se une para construir um bem comum, uma coisa comum, não é? Então, demorou um pouco, conseguimos encaminhar para a lei, foi aprovado, veio a aprovação, mas não houve captação. Quando eles autorizam é para captar o recurso. Então, não houve a captação. Então, demorou muito essa parte ali, e tínhamos a intenção, padre Gilney e eu, de lançá-lo nessa festa de Caravaggio, porque ele estava pronto. O livro, eu comecei em 2012, ele estava pronto, né? E então, em fevereiro, decidimos que tínhamos que procurar uma gráfica, fui atrás de orçamentos. É caro publicar um livro, principalmente um livro desse, que tem muitas imagens, tanto as preto e branco já encarecem, quanto mais as coloridas, né? É a resolução que não está boa, enfim, e eu coloquei várias fotografias aqui. Coloquei do antigo e da época, o que eu consegui. Aliás, no final até sobraram, porque o povo é bem assim, eles, quando sabem, eles oferecem, e eu recebi muitas fotos. E não consegui colocar todas. Fiz uma galeria aqui no final, enfim. E ele custou caro, sim. Eu tenho o aval do santuário e nós precisamos comercializá-lo. Precisamos vendê-lo para, enfim, ajudar lá nos custos, né? Porque é uma obra cara. Nós estamos, ele está disponível lá no santuário. Eu também, onde eu vou, eu levo comigo. Eu estou em todos os lugares que me convidam agora. Na jantar da polenta lá do seminário, lá estávamos nós vendendo. Enfim, nós estamos sempre por aí.
Agora, na sexta-feira, é dia votivo, vou estar lá no santuário, porque as pessoas chegam lá perguntando por mim. Eles não entendem que eu não vivo lá. Enfim, aí então eu vou ficar lá no dia, vou ficar à disposição. Mas ele está aqui na cidade, na Livraria Paraná, na Niquete e na Banca da República. E também lá na Secretaria Paroquial. E precisando, é só me telefonar também, né? Enfim, a gente dá um jeito de fazer o livro chegar às mãos. Eu estive acompanhando também a convite o padre Ezequiel Dal Poço. Ele faz aquela missa bonita, né? Que ele mesmo tem a banda e cantam. Então eu acompanhei semana passada e na anterior, lá em Caxias, lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é lá no bairro Cruzeiro, e também na paróquia onde ele atua, que é a paróquia Santo Antônio, ali no bairro Cinquentenário. Então ele também faz a apresentação, ele está bem entusiasmado com o livro, e enfim, está me dando uma mão. E eu agradeço a todos pela divulgação que puderem fazer, porque é um livro de todos esse aqui, né? Ele não é para visar lucro. Eu penso que no final não vai dar lucro, vai ser pagar as despesas. Porque eu também tive muitas despesas para escrever, porque muitas viagens, muitas cópias, esses dias que eu passava no museu lá dos Capuchinhos, enfim, estacionamento, eu tive bastante despesa, mas não estou reclamando. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora de Caravaggio por me permitir fazer esse trabalho que me deixa muito feliz. Então, muito bem. Então, eu quero mais uma vez agradecer, dizer que esse certamente é um registro que fica para a história, que vai sempre testemunhar sobre os acontecimentos na cidade da nossa cidade. Então, parabenizo e dizer que a Câmara está aqui também para ajudar no que for possível, que eu acho que essa história ela tem que ser divulgada o máximo possível, porque dentro, e até mesmo, talvez, essa cultura de escrever mais, de nós divulgarmos muito mais, talvez isso tem que ser reforçado a cada dia que passa, para que a gente consiga ter a nossa história aí e não fique só nas memórias, porque as memórias a gente sabe que a partir do momento que o dono delas partir, não temos mais com quem contar. Então, já vai ter alguma coisa que foi passado para outros, mas já começa a ficar mais fraco um pouco a memória e a gente vai perdendo a nossa identidade. Então, parabéns por esse relato, parabéns por esse livro, e sempre que for possível, essa Câmara está à disposição.